Eu quero deixar bem claro para quem está assistindo esse vídeo que eu faria exatamente a mesma coisa que o protagonista dessa história. Eu chego à conclusão que eu trabalho sozinho justamente para não ter que aguentar chefe chato e chefe injusto. Em algumas oportunidades da minha vida eu tive que me deparar com pessoas que não sabiam lidar com a hierarquia ou com o fato de estar no topo do comando, e aí cometiam essas gafes. Eu vou chamar de gafe, mas que no caso do nosso amigo aqui, que é o ponto central da história, pode virar processo. Isso provavelmente aconteceu nos Estados Unidos, mas é mais uma daquelas histórias que a gente encontra no Reddit, que a gente lê e pensa, putz, isso aqui dá um ótimo vídeo porque eu não acredito no que eu acabei de ler, mas a minha audiência vai acreditar quando eu contar. Eu sou Eduardo Moreira e você está no @oeduardomoreira, um hub de conteúdo de cultura pop, entretenimento, tecnologia, música, esportes. Eu só não conto fake news porque não, né? Melhor não. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com aquelas pessoas que você sabe que gostam de tecnologia e que vão gostar desses conteúdos mais curiosos, mais aleatórios, essas histórias aqui que eu tenho para contar. Eu estou virando um tio velho, porque eu estou contando sobre o passado da tecnologia e sobre as coisas bizarras que o mundo tech reservam para nós, meros mortais, e para outros meros mortais que às vezes são vítimas dessas pequenas trapaças do cotidiano. É o seguinte, compartilharam no Reddit a história que eu vou te contar a partir de agora. O camarada, ele foi contratado por uma empresa por 30 dias. A missão dele era ser chefe de um determinado departamento e ao longo desses 30 dias ele foi competente e, digo eu, competente até demais, porque ele descobriu algumas irregularidades dentro do setor que ele estava comandando e fez aquilo que qualquer pessoa minimamente racional e com códigos morais e éticos ajustados faria no lugar dele. Ele denunciou as práticas irregulares que estavam acontecendo enquanto ele estava no comando do departamento, foi lá, dedurou os coleguinhas que estavam fraudando alguma coisa, fazendo alguma coisa errada, enfim. Só que aí ele teve o prêmio reverso. No lugar dele ser promovido pelas denúncias que ele realizou, ele foi demitido. Mandaram o cara embora porque o contrato dele era de curta duração e algo me diz que não previa pegar a malandragem dos outros. Então, tinha alguém acima da cadeia de comando dele que decretou a sua demissão e no final das contas ele ficou que nem eu e você, em casa, assistindo Big Brother e comendo Cheetos com Fanta laranja, porque Fanta uva é difícil de encontrar no mercado. Nos grandes centros com certeza tem, aqui em Florianópolis é um pouco mais difícil. Então tá, 6 meses se passaram, estava lá o nosso protagonista cuidando da própria vida, se alimentando de perecíveis gordurosos e aumentando seu índice de colesterol como qualquer pessoa normal faria. Só que aí ele recebe um e-mail curioso vindo do seu antigo local de trabalho. Seu antigo chefe mandou uma mensagem em livre tradução e livre interpretação, onde ele dizia o seguinte: e aí, sumido, como é que tá? Tá curtindo aí as férias forçadas por conta da demissão? Já arrumou outro emprego? Já conheceu outro alguém? Então, sabe aquele computador que você usou durante os 30 dias que você trabalhou aqui conosco? A gente formatou ele, porque afinal de contas a gente iria utilizar com outro funcionário, mas a gente não consegue destravar o equipamento porque você colocou uma senha que travou tudo. Tem como você mandar a senha para a gente conseguir liberar o dispositivo? A gente fica no aguardo, tá? Contamos com sua colaboração. Olha, se é comigo o notebook fica travado até hoje, porque não é a primeira vez que eu vejo empresas que acabam demitindo funcionários sem qualquer tipo de escrúpulos, sem racionalidade, sem pensar nas consequências de futuro e que depois dependem desse funcionário para obter informações importantes porque não soube cuidar dos equipamentos ou porque não soube cuidar dos dados que estavam salvos nos equipamentos. E esse é o tipo de incidente que levanta diversas perguntas sobre temas importantes do mundo da tecnologia que às vezes passam ao largo por aquelas pessoas que não entendem muito do assunto
com alguns chefes dos setores tech que eu conheço. Por exemplo, por que o pessoal de TI não conseguiu destravar esse computador depois da formatação? Alguns equipamentos que são formatados com Windows, principalmente nas versões mais recentes do sistema operacional da Microsoft, contam com um recurso onde, se você é o proprietário daquela máquina, você pode formatar o equipamento e, após a formatação, o sistema vai identificar quem é o proprietário, dependendo dos dados que você colocar para fazer a recuperação das informações ou a recuperação da máquina, e pode solicitar a senha do Windows para poder liberar o equipamento mesmo depois de formatado. Ou seja, ele apaga os dados que são considerados pessoais, mas o acesso à máquina você só tem depois que você coloca a credencial do usuário anterior e aí você libera o equipamento com o uso da senha. Muito provavelmente foi isso o que o nosso protagonista dessa história fez, levando em consideração que esse computador muito provavelmente também tinha os dados pessoais armazenados do cidadão que foi demitido porque descobriu as trapaças dos colegas no local de trabalho. O chefe que pensasse 10 vezes antes de demitir o cara. E insisto, por que diabos o setor de TI não conseguiu destravar essa senha? Por que a empresa levou 6 meses para formatar o computador? Por que a empresa procurou o cara no lugar de tentar fazer o desbloqueio ou utilizar uma senha padrão ou fazer a formatação mais profunda que a gente tem no Windows, que é você zerar todos os dados do HD para depois instalar o sistema operacional do zero? Seria por causa da licença que o equipamento tem atrelado ao software que estava instalado? Porque muito provavelmente era uma licença OEM ou uma licença empresarial, e aí aquela máquina estava totalmente atrelada para todo sempre com a licença Microsoft que estava inserida nela. E aí quando o usuário coloca uma senha, esta máquina fica aprisionada àquele usuário de alguma forma, a não ser que ele forneça a senha para uma formatação posterior. É no mínimo curioso ver como essa empresa lidou com a situação, e mais irônico ainda que ela teve que recorrer ao cara que eles demitiram. Na minha opinião, por um motivo injusto, porque, convenhamos, se o cara descobre as falcatruas de outros funcionários ou até mesmo do chefe e recebe essa punição, é porque muito provavelmente ele estava com a razão, e aí talvez o chefe, aquele funcionário mais puxa-saco do chefe, ou aquelas pessoas que prenderam o rabo do chefe de alguma forma dentro da empresa, acabaram forçando a demissão do nosso herói que, convenhamos, fez a coisa certa, mas acabou sendo punido da pior forma possível. Não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer no mundo corporativo. Às vezes as pessoas que fazem a coisa certa, e não só no mundo corporativo. Em outros setores da sociedade, as pessoas são punidas por fazerem o correto, por denunciarem a coisa correta, e aí, de forma até curiosa, fica por isso mesmo, porque aqueles que têm o controle da narrativa, aqueles que têm a retórica, aqueles que estão no topo da hierarquia, acabam exercendo o seu poder e aplicando punições para aqueles que tentaram estabelecer a ordem das coisas a partir de um comando ético, limpo e justo. Mas no mundo corporativo isso é muito comum. O que não é comum é testemunhar a incompetência do setor de TI nesse caso. Porque, na minha modesta opinião, o cara que trabalha há 16 anos com tecnologia e há pelo menos 20 com manutenção de computadores, eu só parei de trabalhar com isso porque eu decidi ser produtor de conteúdo na internet, que graças a Deus a internet paga as minhas contas de alguma forma. E espero que no futuro o YouTube siga com essa coisa de me pagar as contas regularmente todos os meses. Por enquanto está funcionando. Não nesse canal de vídeos, mas em outros que eu tenho propriedade, né? Abraço, targethd.net. Eu entendo que dava sim para a galera de TI dessa empresa destravar esse computador sem maiores problemas. Moral da história, crianças. Se você trabalha para chefe mala, chefe injusto e chefe que vai puxar o seu tapete, trave o computador da empresa, aceite a demissão e deixa a galera falando sozinho. Eu não tenho informações se o funcionário demitido respondeu ao e-mail e eu torço para que ele não tenha respondido, porque a coisa mais gostosa que tem no mundo é ver chefe escroto e babaca a ver navios falando sozinho ou assoviando para os quatro ventos porque não tiveram a informação correta e não foram éticos o suficiente para receberem de volta
como que eu vou dizer, a colaboração de um ex-funcionário que tentou fazer a coisa certa, mas acabou se ferrando. Bom, tem muitos causos da tecnologia que eu quero compartilhar com vocês nas próximas semanas, e com o passar do tempo eu vou comentando e contando essas histórias para vocês. É só me dar um pouco de paciência, porque gravar os vídeos e editar os vídeos dá um pouco de trabalho. Pode parecer que não, já que eu estou fazendo o daily vlog, mas não é bem assim. A gente gasta um bom tempo na ilha de edição. É esse computador aqui, esse Galaxy Book 2 Pro, mais essa tela maravilhosa da LG, que eu uso para editar os vídeos que você vê aqui no Eduardo Moreira e também no targethd.net. É isso. Quer me seguir nas redes sociais? @Eduardo Moreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.